Boa tarde a todos, irmãos. Graça e paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar na nossa jornada, na nossa viagem com o Senhor Jesus, rumo à cruz. E vamos abrir em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. E vamos ler do versículo 10 até ao versículo 21. Marcos 8, do versículo 10 ao versículo 21. Então diz assim: E Jesus, subentende-se, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? E tendes ouvidos e não ouvis? E não vos lembrais quando partiu os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Vamos orar. Paizinho querido, nós damos-te graças mais uma vez por a tua presença aqui no nosso meio. E pedimos-te agora, Senhor, que essa mesma presença venha falar ao nosso coração, despertar-nos, para não só ouvirmos e dar-nos ouvidos para ouvir, Senhor, mas, acima de tudo, um coração pronto para receber a tua palavra, Senhor. Amolece o nosso coração, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Limpa-nos de todo o mal, Senhor. Renova a nossa vida e vem falar-nos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Depois daquela grande segunda multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou, Jesus e os seus discípulos entram num barquinho e vão rumo às regiões da Dalmanuta, diz o versículo 10. Esta região é apenas mencionada aqui, em Marcos, mas na passagem paralela de Mateus, porque conta mais ou menos a mesma história, nós lemos que Jesus foi para o território de Magdala, ou Magadã, que era a cidade natal de Maria de Madalena, de Magdala. É isso que quer dizer. E ficava no lado, em relação ao lago, não é? Ficava no lado oeste, ou seja, a poente do Mar da Galileia. Pensa-se que esta região da Dalmanuta estaria entre Cafarnaum, que é um pouco mais acima, e Magdala, mais abaixo. Portanto, seria ali umas regiões na planície talvez de Genezaré. Aliás, alguns arqueólogos até encontraram ali uma zona com um nome parecido, de Dalmanuta. Mas o mais importante, irmãos, é que nós vemos que Jesus então entrou neste barquinho e foi para essa região. E quando chegou lá, vieram logo ter com ele os fariseus, os fiscais da boa religião. Vieram fiscalizar o que é que Jesus andava a fazer. E questionaram e discutiram logo com ele. Não é? Criam problemas. Queriam, mais uma vez, apanhar Jesus. E o que é que eles lhe pediram? Pediram-lhe um sinal
do céu. Na verdade, eles queriam uma prova da autoridade de Jesus, da autenticidade de Jesus, não é? À semelhança de Elias, que deu uma prova do céu, eles também queriam uma prova de Jesus. Ora, isto, irmãos, deixem-me usar esta palavra, é completamente ridículo. Porque então Jesus tinha feito um grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que mais provas eles queriam? E não só isso, já tantos milagres estes fariseus tinham visto e ouvido, mas eles ainda queriam um sinal do céu. Que pedido tão absurdo, não é? Que exigência tão ridícula destes homens. Na verdade, eles não queriam nenhum sinal do céu, eles só queriam era desacreditar Jesus. Eles queriam apanhar Jesus em alguma falha e não tinham um menor desejo de mais sinais. Aliás, era uma curiosidade desonesta. Eles não estavam a ser honestos naquele pedido que fizeram a Jesus. Algumas pessoas também já nos têm dito que se vissem um sinal, ou que se vissem Jesus, aí sim acreditariam em Jesus e na sua mensagem. Mas deixem-me dizer que isso são só desculpas, esfarrapadas, como nós costumamos dizer. São desculpas esfarrapadas. Ainda que vissem muitos sinais, essas pessoas descrentes, céticas, não creriam em nada. Duvidariam dessa situação. Porque a fé verdadeira não precisa de sinais. A fé autêntica, não sendo um salto no escuro, não é? Porque ela é baseada em evidências, em factos, não é? Nomeadamente a crucificação e ressurreição de Jesus. Nós acreditamos, irmãos, que a fé verdadeira, ela está apoiada em Jesus Cristo e na sua palavra, nas suas promessas. Aquilo que ele diz, cumpriu-se. E há coisas que ele disse que ainda não se cumpriram, mas que se vão cumprir. Então a fé autêntica não precisa de mais sinais, não é realmente baseada nisso. E vemos aqui no versículo 12 que Jesus, perante aquele pedido, o que é que ele fez? Suspirou profundamente no seu espírito. Bem, é muito interessante este suspiro de Jesus. Deixem-me dizer que este suspiro de Jesus é muito mais do que aquele suspiro quando nós fazemos, que estamos arreliados, não é? Quando os nossos filhos ou filhas nos chateiam muito e nós já estamos saturados, já lhe dissemos tantas vezes a mesma coisa e nós... não é nada disso, irmãos. Não tem nada a ver com o cansaço. Jesus não estava cansado aqui. Não tem nada a ver, irmãos, com impaciência. Não tem a ver com enfado. Jesus não estava enfadado ou não tenho que fazer, nada disso. Jesus, este suspiro, é um gemido que vinha das profundezas de Jesus, do seu espírito, que realmente mostrava o profundo desespero contra a incredulidade daquele povo. Realmente Jesus estava a suspirar, a gemer, por causa da obstinada falta de fé e de confiança daquele povo que já tinha visto tanta coisa, irmãos. E mesmo assim duvidava de Jesus, do grande Messias que estava diante deles. Porque, deixem-me dizer isto, irmãos, Jesus não é um milagreiro. Jesus diz-lhes que não vão ser dados mais sinais a esta geração. Não quer dizer que Jesus não faça mais milagres, porque vai fazer a seguir, logo a seguir, mas a questão é que, perante aquele pedido desta geração incrédula, desta geração que quer ver, mas não quer crer, então Jesus diz que não faz mais nada para eles. Porque o pedido desta gente é um pedido com motivações desonestas. As suas motivações são erradas e por isso Jesus então não vai aceder. Anteriormente, quando Jesus expulsou aqueles que faziam comércio lá no templo, os judeus já tinham pedido um sinal a Jesus. E isto está lá em João capítulo 2, versículo 19. E eles pediram um sinal a Jesus para comprovar a sua autoridade. Porque Jesus expulsou aqueles cambistas todos e fez uma limpeza, uma purificação no templo. E eles então, com que autoridade é que fazes isto? Dá-nos um sinal. E Jesus falou-lhes assim, que o grande sinal seria a sua ressurreição. Porquê? Disse, derribai este templo. E este templo significava o seu próprio corpo. Derribai este templo, disse Jesus.
e em 3 dias o levantarei. João 2,19. E isto queria dizer, irmãos, que o grande sinal que eles precisavam conhecer e ouvir, ainda estava para vir, que era o sinal da sua crucificação e ressurreição. Também noutra circunstância, os escribas e fariseus que se uniram pediram o sinal a Jesus e Jesus vai-lhes dizer que o sinal que eles precisavam ver e ouvir era aquele que já tinha sido dado pelo profeta Jonas. Isto está lá em Mateus 12 e Lucas 11, quando ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E isto significava o quê? Que o grande sinal que eles precisavam conhecer era que Jesus também iria estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e iria ressurgir e ressuscitar. Depois de Jesus fazer isso, os discípulos lembraram-se desta palavra. Bem, Jesus fez muitos sinais maravilhosos que falam da sua divindade e poder, mas o maior sinal que foi dado por Jesus foi o sinal da cruz e da sua ressurreição. Amém? Nem sem dúvida nenhuma, irmãos. Mas esta passagem também ensina-nos que este pedido, que era desonesto daqueles homens, que Jesus não se deixa manipular nem controlar pelos homens. Jesus não acedeu, não se deixa coagir por aquilo que os homens fazem ou dizem ou pedem até. Jesus não é um exibicionista. Jesus não faz milagres para se evidenciar. Jesus não faz milagres para se vangloriar. Afinal de contas, não foi essa a tentação do diabo lá, quando Jesus foi tentado no deserto? Não é? O diabo queria que Jesus fizesse a seu pretexto, a seu pedido, milagres e sinais. E Jesus não acedeu a isso. Porque nós devemos seguir Jesus, irmãos, não por causa dos sinais. E deixem-me dizer, Jesus continua a fazer sinais e maravilhas e milagres. Nós queremos nisso. Mas nós devemos seguir Jesus porque Ele é o único Salvador da nossa vida. Ele é aquele que veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. E é este Evangelho que é o grande milagre da nossa vida, é o grande sinal. Que nós precisamos ter este encontro pessoal com Cristo. Mas voltando à nossa passagem, irmãos, nós vemos aqui no versículo 13 que Jesus advertiu os seus discípulos para terem cuidado com o fermento, dos fariseus e com o fermento de Herodes. Isto está no versículo 15 também. Ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus já tinha entrado no barco novamente, já estava noutra viagem e no caminho, nessa viagem, já dentro do barco, Jesus adverte os seus discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Bem, o fermento biológico nós sabemos que é composto por fungos, por micro-organismos, leveduras, que alteram o estado da farinha, fazem-na crescer, não é? E crescer às vezes muito. Se deitar muito fermento na farinha, em excesso, o que é que vai acontecer? O forno vai arrebentar, não é? Não sei se aconteceu com alguma irmã aqui, ou algum irmão, que deitou demasiado ou 2 vezes fermento, e depois aquilo, o pão ou o bolo, aquilo vai crescer demasiado. Bem, o fermento na Bíblia representa a influência do mal e o pecado. O fermento representa, simboliza o mal e o pecado. E um pouco de fermento pode estragar uma grande quantidade de massa. E alguns querem o crescimento rápido da igreja, não é? Numérico. Querem ver muita gente e de uma forma muito rápida. E deixem-me dizer isto, é muito fácil meter muita gente na igreja de uma maneira rápida. É só prometer tudo, é só baixar a palavra, é só fazer nenhuma exigência, é só não pregar sobre arrependimento, só não pregar sobre a cruz, é não pregar sobre a necessidade de santificação, é só pregar um evangelho barato, que não é nenhum evangelho. É propaganda. Mas realmente é fácil. Porquê? Porque é muito fácil fazer igrejas crescer com fermento.
mas nós não queremos esse caminho, porque o final desse caminho é desastroso, é terrível. Porque o pecado, irmãos, não só estraga a vida, estraga famílias, estraga igrejas, estraga a sociedade. E é isso que o fermento quer dizer. E Jesus identificou, noutra passagem, em Lucas 12:1, que o fermento dos fariseus, em Lucas 12:1, que o fermento dos fariseus era a hipocrisia. A hipocrisia religiosa, o legalismo. Eles diziam uma coisa, mas faziam outra. Eles faziam-se muito espirituais e santinhos à beira das viúvas, mas extorquiam-lhe o dinheiro e faziam outras coisas terríveis, irmãos. Então, Jesus disse para ter cuidado com este tipo de atitude. Também de algumas passagens nós percebemos que o fermento de Herodes podemos interpretar que era a corrupção moral e ética e política daquele povo. Havia um grupo chamado Herodianos, que eram grandes seguidores de Herodes, que era um partido político que defendia até a aliança de Roma com os judeus e os judeus com Roma. Era uma aliança política que eles queriam. E Marcos refere que estes herodianos, em Marcos 3:6, podemos abrir em Marcos 3:6, um pouco mais atrás, por favor. Marcos 3:6. Diz assim: e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, cá está o tal grupo, contra ele, contra Jesus, procurando ver como o matariam. Então nós vemos aqui uma aliança terrível destes grupos de fariseus e herodianos que até nem estavam muito bem, não é? Porque os fariseus queriam impor a religião judaica em todo o povo, os herodianos queriam impor a questão política a todo o povo. Mas aqui eles fazem uma aliança. Qual foi o fim desta aliança? Qual era o objetivo desta aliança? Era matar Jesus. Logo no início do seu ministério. Mais tarde também os saduceus, que era outro grupo muito influente. Era o grupo da elite religiosa, normalmente composta pelos sacerdotes também. E estes saduceus que tinham também uma influência política muito grande e religiosa. Este grupo saduceus reuniu-se e uniu-se e aliou-se também aos fariseus e aos herodianos. Vejam, irmãos, como todos se reuniram e uniram contra uma só pessoa que veio para fazer o bem, pregar a paz e fazer a diferença neste mundo, Jesus Cristo. Há uma citação muito interessante de Dewey Mulholland que diz assim: o legalismo dos fariseus, envolto numa piedade falsa e inconsistente, obscurece os seus entendimentos, tornando-os incapazes de aceitar a verdade que Jesus apresenta. A sua religiosidade, dos fariseus, separa-os de Deus. Herodes, sem lei e sem Deus, recusa a verdade proclamada por João Batista. Por isso é que o matou. Apesar das suas aparentes diferenças entre os fariseus e os herodianos, os fariseus e Herodes demonstram a mesma dureza de coração. A mesma dureza de coração. Nós devemos pedir ao Senhor para não sermos hipócritas legalistas como os fariseus e nem sermos mundanos e sem moral como os herodianos. Que o Senhor nos livre deste fermento que estava ali tão presente no meio do povo. Também devemos ter o cuidado com a hipocrisia de ser uma coisa na igreja e ser outra lá fora. Uma coisa dentro de casa e outra fora de casa. O resultado de viver uma vida dupla é sempre mau. É falta de paz, é culpa, é frustração. E esse tipo de vida não tem fruto espiritual. Não vai produzir fruto. Que o Senhor nos livre dessa hipocrisia de vivermos uma coisa e sermos outra.
Porque, irmãos, nós temos que admitir que não somos perfeitos, temos falhas. Nós, por vezes, falhamos dentro da igreja e fora da igreja, em casa e fora. Mas temos que ter a humildade, irmãos, de reconhecer que não somos perfeitos, mas que queremos ser mais aperfeiçoados pelo Senhor. Amém? Então, cuidado com este fermento. E o Senhor fala, a partir do versículo 17 e até ao 21, Ele vai fazer ali algumas perguntas, 8 perguntas, que são retóricas, não era para eles responderem, mas 8 perguntas que expressam a perplexidade de Cristo perante a falta de fé e a falta de entendimento dos discípulos. E no versículo 17 eu gostava de destacar uma. Diz no versículo 17, voltando à nossa passagem de Marcos 8, Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que razoais que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Ainda tendes o vosso coração endurecido? Jesus então questiona se eles ainda têm o coração endurecido. O problema dos fariseus, o problema dos herodianos e o problema também dos discípulos era este mesmo. E é o nosso problema. É ter o coração duro, coração endurecido. Esse é o nosso principal problema. Porque o coração duro, o coração endurecido, ele impede-nos de ouvir uma exortação. O coração duro ele está fechado. Vem o servo de Deus e pode dizer o que disser. A pessoa não aceita, porque tem o coração endurecido. Eles nem Jesus ouviram. O santo dos santos, o perfeitíssimo. E eles não ouviram Jesus. Porquê? Porque o problema deles era dureza de coração. O coração duro impede também de reconhecer erros, de aprender mais, de crescer, de amadurecer. É um coração que não está disposto a ouvir. Está fechado. Um coração endurecido é ter olhos e ouvidos, mas não ver e nem ouvir as coisas espirituais, é o que Jesus diz aqui nesta passagem. É esquecer-se também de muitos milagres que Jesus já fez na nossa vida e tem feito. Então, cuidado com este coração endurecido. No versículo 14, Marcos tinha dito que os discípulos tinham esquecido de quê? De trazer pão, não é? Eles esqueceram de trazer pão. Quantos cestos tinham sobrado na última multiplicação? Lembram-se? Está na passagem anterior. Quantos foram? Não, isso foi na primeira. Na segunda, 7. Muito bem. Está nesta passagem também. Portanto, 7 cestos tinham sobrado. Quantos cestos ou pães eles tinham levado para a viagem? 0. Diz o versículo 14 que eles esqueceram-se de levar pão. Tinha lá um pãozito, talvez. Não é? Algumas passagens dizem um, outras dizem que não levaram nenhum. Mas, na verdade, irmãos, quando Jesus falou do fermento dos fariseus, o que é que os discípulos pensaram que ele estava a falar? Do esquecimento deles. Que Jesus lhes estava a censurar o facto deles se terem esquecido de levar pão. Só que Jesus não estava a falar nada do pão. E Jesus aqui fica, de certo modo, irritado, irado, porque Jesus está a falar de alhos e eles percebem bugalhos. É o que nós costumamos dizer, não é? Então vemos aqui, queridos irmãos, que o mais importante é que eles estavam a descompreender completamente aquilo que Jesus estava a dizer. Eles estavam preocupados com as coisas materiais, com aquilo que Jesus nem se preocupava muito. E Jesus estava-lhe a falar de coisas mais elevadas, coisas espirituais. Nós também somos assim. Muitos mal-entendidos têm acontecido pela má interpretação de uma palavra, de um gesto, ou de uma atitude, um acontecimento. E eu pedi autorização à Ruth para falar desta peripécia que aconteceu aqui há uns meses, porque a Ruth costumava ir de manhã comigo para o Porto, quando ia trabalhar. E eu estava a acabar de tomar um pequeno almoço, logo de manhã,
E a Ruth já estava pronta e dirige-se à nossa garagem e vem aos gritos: papá, papá, roubaram o carro. Porque o carro não estava lá. E vai entrar e sair da garagem várias vezes. Ela sobe a escada, desce a escada, ela sobe, vai. E eu fiquei quase ali a engolir o pão. Roubaram o carro, meio atordoado. A Ruth aos gritos, pega no telefone, liga logo à polícia. Calma. Eu tentei acalmá-la, mas ela, entretanto, já está a falar com a polícia. Dizer que lhe roubaram o carro. E pronto. De repente, quando ela desliga, eu disse-lhe e lembrei-me que no dia anterior tinha deixado o carro na entrada. Não tinha posto na garagem. Só que ela não sabia. Então ela foi à garagem, não estava lá nada, e começam os gritos. A má interpretação de uma situação que não era para interpretar mal. Está lá fora o carro, quando ela vai lá fora e vê, e já vem a sorrir. Mas, entretanto, a polícia já tinha sido contactada. Liga outra vez à polícia e desconvoca a polícia, que o carro já apareceu. O ladrão já apareceu. Mas é isto, irmãos. Nós, às vezes, interpretamos um sinal, uma palavra, de uma forma errada. E dá-se um mal entendido. Dá-se um problema. E tantas vezes acontece isso na nossa vida. Porque, perante a falta de compreensão dos discípulos, o que é que Jesus lhes vai fazer? Jesus vai lhes lembrar aquilo que já tinha feito. Vocês estão preocupados com pão? Vocês já assistiram a 2 multiplicações de pães. Sobraram na primeira 12 cestos e na segunda 7 cestos. E vocês estão preocupados com pão? Em matéria de panificação, vocês esqueçam. Eu estou cá. Eu controlo. Mas eles estavam preocupados com o pão que não tinham trazido. Há tanta coisa, irmãos, que nos preocupa, que nós pensamos que vai acontecer ou que não vai acontecer e que, na verdade, não justifica a nossa preocupação. Muito pior do que eles terem esquecido do pão é eles terem esquecido que Jesus é o Senhor provedor que cuida deles. Esse foi o problema deles, irmãos. E é o nosso problema. O Senhor Jesus já tem cuidado de nós, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Mas tantas vezes nós reclamamos que parece que o Senhor está ausente, que o Senhor não está atento à nossa vida, à nossa família, à nossa igreja. Mas o Senhor continua a ser o mesmo provedor. Nunca nos esqueçamos que Deus também tem cuidado de nós e vai continuar a cuidar. E que Deus nos dê olhos para ver, olhos para entender aquilo que a palavra de Deus diz. Que possamos ver as grandezas da graça do Senhor. Reparem que no versículo 17 e 21, Jesus repete 2 vezes: não compreendeis ainda. Vocês ainda estão tão sem compreender tudo o que vocês veem. Esta incompreensão dos discípulos, para nós agora que conhecemos o Evangelho, parece-nos estranha. Mas é tantas vezes a nossa incompreensão, irmãos. Que os fariseus e os herodianos não tenham compreendido Jesus, nós até podemos entender. Mas os próprios discípulos de Jesus não entenderem Jesus é estranho. E nós também não somos assim, irmãos. Depois de tantas provas da presença de Deus na nossa vida, como é que é possível nós ainda não entendermos e aceitarmos que o Senhor cuida de nós? Tantas coisas mesquinhas nos ocupam. A comida, as vestes, os bens, tanta falta de perdão, ressentimentos, falta de reconhecimento, tudo isso parece que nos preocupa. Para quê, irmãos? Ocupemos a nossa mente e o nosso coração com coisas importantes. Contudo, há aqui uma palavra de esperança. E há uma palavra de esperança aqui que parece despercebida, mas que Jesus lhes diz. Que é a palavra ainda. Não compreendeis ainda. E ela aparece no versículo 17 e no versículo 21. E esta esperança que está aqui escondida revela de que, de facto, eles agora parece que não compreendiam nada.
mas era-o ainda, para já. Porque mais tarde nós sabemos que eles iriam perceber melhor as coisas. O Espírito Santo, quando desceu, abriu-lhes os olhos, o entendimento, e eles começaram a compreender melhor todas as coisas. Ainda há esperança para eles e há esperança para nós. Os seus corações iriam ser amolecidos, iriam ser despertos, iriam ser também tomados pela ação do Espírito Santo. E aí sim, a igreja iria rumar para a frente. Irmãos, em jeito de conclusão, eu gostava de dizer e pedir ao Senhor que o meu coração e o vosso coração possa estar limpo de todo o fermento. Este fermento do mal, este fermento da maldade, da malícia, do pecado. Que o nosso coração possa estar amolecido à palavra de Deus. Que o nosso coração possa estar aberto à presença do Senhor e à sua palavra. Que o nosso coração possa estar conectado em comunhão com o nosso poderoso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E que Deus hoje abra os olhos e abra o coração. Se porventura estiver aqui alguém que tenha os seus olhos e coração fechado, que o Senhor possa fazer assim, em nome de Jesus. Amém.